foto. Tira essa foto. Peraí. Eu estou fazendo aqui um negócio. Fica à vontade, Zé. Tá com uns 15 minutos que eu estou querendo beber água e ninguém deixa. O pessoal aqui falando. Isso, vamos. Boa noite de novo a todos. Vamos fazer a nossa oração para começar. Agora vamos começar. Vamos orar então. Querido Deus e Pai que estás nos céus, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua Palavra. Amém. Estamos aqui reunidos, Senhor, como irmãos, para aprendermos mais da Tua vontade para nossas vidas. Agradeço, Senhor, a Ti pelo dia de hoje, por esta semana que se inicia. Esteja conosco, Pai, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então, vamos lá. O dilúvio, né, é o tema dessa nossa semana. O verso para memorizar diz assim... Bem difícil. Assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37, né? A rapidez, né, com que o pecado se espalhou, né? E as pessoas foram se esquecendo de Deus, é assustador, né? Através daquele homem, né, que resolveu seguir Caim, né? Seguir ali os seus maus caminhos, aí começou a gerar uma porção de pessoas lá mais, né, distantes de Deus, e em todo o mundo, né, apenas um homem, né, sobrou aí, que foi Noé, né, que adorava a Deus, que fazia o que era certo diante de Deus, que buscava a Deus. E aí, então, a gente vai estudar, né, devido a essa maldade toda, né, acontecendo, Deus achou, né, que seria melhor acabar com aquilo ali, e foi através desse dilúvio, né? E hoje, engraçado que hoje, né, estamos vivendo de maneira semelhante aos dias de Noé, né? A gente está vendo tanta maldade, tanta coisa acontecendo, né? E a gente também, como diz aqui o nosso verso, né? Assim também será a vinda do Filho do Homem. Todo mundo casando, né? Comendo, bebendo, não ligando para nada. Muita gente, até nós mesmos, muitas vezes, crentes, né, cristãos ali dentro da igreja, estamos ali, olha, achando, né, que podemos estar vivendo de qualquer jeito, às vezes sem compromisso, às vezes só por rituais, né, porque a família vai, porque um amigo vai, aí eu também vou, e a gente não sabe quando, né, assim como veio, né, o dilúvio, veio o juízo de Deus sobre aquele povo, sobre, né, todas aquelas maldades que estavam acontecendo, né? Assim também vai ser a vinda de Jesus. Quando a gente não estiver prestando atenção, estivermos desapercebidos, vai acontecer, né, esse juízo. Então, aqui vem dizendo, né, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal, né? Engraçado que desígnio, né, é a intenção, né, a vontade, o propósito, a ideia de realizar algo, o desejo. Então, quer dizer que todos os desígnios, toda essa vontade, né, do coração das pessoas era continuamente mal. Olha que coisa terrível. E aí a gente vê aqui, né, que Deus viu naquele momento, né, que tudo que as pessoas estavam fazendo era mal, e é como se o Criador tivesse arrependido de ter criado o mundo, né? O qual estava cheio de maldade. Aí vem aqui explicando, né? Vem aqui as palavras, as traduções do hebraico, do grego, né? E aí a gente não vai entrar nisso aqui. Contudo, o arrependimento de Deus também contém elementos de salvação, né? Deus se entristeceu, ele viu que a maldade era muita, e isso foi até uma demonstração de amor. Como é que as pessoas, né,
A gente estudou semana passada que o homem, porque alguém o machucou, né, pisou no seu pé, foi lá e matou. Aí o Lameque, aí ele também, o Caim tinha uma esposa, mas ele já tinha duas esposas, o neto, né, de Caim, esse Lameque. Então a gente foi vendo como é que as coisas foram, né? Foram ficando piores, piores, e estava tão ruim que só existia Noé, que era o certo ali, o que amava a Deus, o que fazia o que era correto, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre algum comentário sobre isso? O que eu achei muito interessante, a gente estuda de manhã às 6 horas com um grupo de 8, 10, e daí a gente faz tudo que eu amo, porque eu fico bem afinada nisso. Mas o que eu achei muito interessante, como que só a família do Noé, nem os parentes, e isso eu acho que eu vou tirar saber. Eu vou. Como? E Deus, quando dá para ele a medida da arca, ele não fez maior para entrar mais parente, ele não disse para os outros ir fazendo também. Como que pode ser esse plano, esse projeto, sei lá o que eu vou dizer? Deus acaba agradando, ninguém veio ajudar os outros, coitado, nem criança, e veio e derrubou tudo na chuva, na água. Só 8 pessoas se salvaram. Eu me admiro isso. Porque Alfieres estava com o microfone fechado. Pode falar, Alfieres, para a gente. Foi. Alguns ali, né, haviam já falecido, né, Matusalém, a gente vê ali, o próprio Sete, né, Isso. que a gente vê em toda parte, né, como que era, e a gente vê na descendência de Enos, né, que começa-se a buscar o Senhor. Então, para ver como que estava a transgressão, como que estava tão complicado. Na palavra lá, né, entristecer-se, né, que no hebraico é nakam, né, porque o Senhor se entristeceu, porque ele criou e aqueles que eram para seguir a ele, porque tinha a descendência de Caim que já tinha ido contra. Então, o que aconteceu com a descendência de Sete? Aquela descendência ali, né, eles estavam indo contra. Eles começaram a se casar com os de Caim, a descendência de Caim. Então, começou a misturar e começaram a agir contra a Deus, ao invés de levar a mensagem, porque eles eram para levar o que Deus queria, começaram a fazer tudo o que Deus não queria, né? E aí vem a palavra Noach, né? que é Noé, que significa consolo. O consolo, porque ali, né, Deus viu que havia naquela geração perversa, como ele também diz que no dia de hoje, né, isso aconteceria. Continua aí, minha querida irmã. Marcela, Então, uma das coisas que eu pude ver, não vou fugir da mas eu vou abordar um fato básico, que Deus viu a maldade do homem, que ele se arrependeu de ter criado o homem e a criação. Por quê? É triste você ver assim, uma pessoa chegar no final ou em qualquer canto da cidade e matar uma pessoa pelo R$1. É triste ou não é? a Sim, Para você, maldade, R$1 né? A maldade veio se multiplicando, mas sabe o que é interessante? O que é maravilhoso em tudo isso é o amor desse Deus. Eu fico parada, às vezes, pensando, né? Como é que Deus ama tanto o ser humano, ele ama tanto a cada um de nós, porque mesmo a maldade se multiplicando e que todo, né, a intenção, todo o propósito, a ideia, né, os desejos do coração do homem era continuamente mal, Deus sempre tem mais uma oportunidade. Claro que a gente está caminhando agora
para um desfecho de que não vai haver mais. Mas enquanto essa oportunidade está aí à nossa frente, enquanto a porta da graça está aberta, né? Deus vem mandando suas mensagens, suas advertências, né? Os seus conselhos, as investidas, né? Que do Espírito Santo, para que a gente possa o tempo todo ali estar ouvindo, estar entendendo, né? Eu estava lembrando aqui de coisas que aconteceram, né, aqui, e quantas mensagens a gente estava ouvindo a respeito do que estava acontecendo, né? E a gente, eu, por exemplo, não estava entendendo por que sempre estava tendo uma mensagem específica no púlpito sobre um determinado assunto, mas era Deus com amor para a salvação, né? Ele estava ali mandando aquela mensagem, olha, o meu filho ali, ele vai entender o que eu estou falando. Eu estou falando para ele, eu não quero que ele se perca. No tempo de Noé foi a mesma coisa. Deus pediu para esse homem, né, tá indo lá, foi pregando, foi falando. Foram quantos anos, gente? 120, né? 120 anos pregando, falando Exato. ali para as pessoas. Olha quanto tempo. Eu estou na igreja há 13, 14 anos, que eu estou na igreja adventista, e eu falo uma coisa ou outra para as pessoas, não quer saber, deixa para lá. E Noé foi pregando esse tempo todo, né? E fazendo ali, construindo, olha só. E aí o povo não quis aceitar, mas o amor de Deus pelo povo estava ali. As pessoas podiam, se elas quisessem, ter se arrependido, ter escolhido dar uma chance ao que Noé estava falando, né? Por que não? Né? O que elas teriam a perder? Nada, elas teriam a ganhar, mas sem ouvir, elas perderam tudo eternamente. Então, é isso que a gente precisa entender. Deus nunca faz nada sem antes avisar, né? E com sempre uma oportunidade para quê? Para a nossa salvação, porque Ele não quer que ninguém se perca. Esse amor é lindo demais de Deus, é algo que não tem como a gente realmente compreender. O domingo diz, né? Preparação para o dilúvio. Esse título, né, dessa lição aqui de domingo é interessante, né? Preparação para o dilúvio. A gente não vai se preparar para o dilúvio, mas a gente precisa se preparar para o fim. A gente precisa, para tudo a gente se prepara, né? A gente se prepara para viajar, a gente se prepara para ir para a igreja, a gente se prepara quando somos mulheres, né? Até os maridos, quando vai chegar o bebezinho, a gente se prepara para uma festa, prepara tudo, organiza tudo, mas a gente dificilmente, quase nunca, a gente não vê ninguém comentando que está se preparando para a morte, né? Ou está se preparando para dormir no Senhor, para que quando Jesus voltar e chamar, a gente possa, né, estar ali pronto. Oi. Eu vou cortar a sua fala e eu vou fazer um comentário em cima do seu. Essa semana eu até brincava aqui que passava um carro de negócio de plano funerário e eu brincava, olha o carro que vem da morte. Porque é uma coisa que ninguém se prepara para isso, ninguém se prepara para morrer. A gente se prepara para menos para morrer. Não existe uma preparação para morrer. Quando acontece algo especial, que nem você comentou, a gente quer uma roupa nova, a gente quer um sapato novo, a gente quer algo diferente, a gente quer uma camisa diferente, porque essa daqui eu já andei muito. Tudo a gente tem uma preparação, porque o mais simples que eu sou, mas eu sempre tenho alguma coisa para fazer diferente. Quando eu vou principalmente para a igreja ou qualquer desse tipo assim, a gente tem algo diferente para fazer. Mas ninguém nunca diz, eu vou preparar a minha morte, vou preparar o meu enterro, vou preparar o meu caixão. Não, ninguém nunca quer isso. Pode continuar. Então, aí aqui, né, no domingo, vem falando para a gente ler aqui o capítulo 6, né, o versículo 13 de Gênesis, depois o 7, né, e o versículo 10, o capítulo 7 com o versículo 10. Mas, e aí tem... aí a extensão é de 6:13 até o 7:10. Sim, olha, 6:13 e depois... até o 7:10.
Ah, tá, todo o capítulo, tá. Todos esses versículos aqui, né? Sim, Que sim. então podemos aprender desse incrível relato da história humana primitiva, né? Você quer falar, Ofélio, sobre isso? Sim, a gente vê ali a obediência irrestrita de Noé e a graça de Deus para conosco. Em meio a tantas pessoas que estavam no mundo, onde todo mundo estava fazendo o errado, certo? Parecia que convinha fazer o errado. O diferente, né? Era aquele, por que que ele está agindo daquela forma? Mas o que que ele estava fazendo? Ele estava agindo em conformidade com Deus. Ele estava sendo obediente a Deus. É igual quando nós vemos, né? Na parte de Abraão, nós vemos de outros patriarcas, né? Moisés, que eles estavam na mesma linha. O que nós precisamos estar hoje? Porque o mundo está falando, Deus é bom, Deus me ama o tempo todo. Sim, mas as pessoas estão esquecendo da sua parte, do que é que eles precisam fazer, né? Por quê? Porque Deus, quando nos chama, ele nos transforma. Mas essa transformação, ela é diária. Eu não sou a mesma pessoa que eu fui ontem, mas eu sou renovado a cada dia e busco fazer tudo em conformidade com a palavra de Deus. Hoje as pessoas estão vivendo um evangelho, né, em que cada um faz o que quer para agradar a Deus. Faz assim, Senhor, igual, né, como nós fizemos na semana passada, né, Caim, cada um oferece o que quer e não oferece o que Deus pede. E o oferecimento do que Deus pede é a obediência. Continua aí, Mico. Exato, exato. Pegando esse ganchinho aí do Alfieles, né? Aqui está dizendo, olha, Deus, né, no domingo, lá embaixo, Deus deu a Noé as dimensões exatas da arca e instruções claras em relação à sua construção em todos os detalhes. A sabedoria humana, né, não poderia ter concebido uma estrutura de tão grande resistência e durabilidade. Deus foi o projetista. Tudo que Deus, assim como o Alfieles acabou de dizer, como a gente viu na semana passada, a lição, né, sobre a oferta, né, de Caim e de Abel, né, que Caim ofereceu aí o que quis, né? Ele ofereceu lá o que ele achava que tinha que ser, e, na verdade, a gente precisa tomar muito cuidado, né, porque a gente precisa examinar bem o coração para evitar, né, que a gente ofereça a Deus dons, né, dádivas inúteis e inaceitáveis, assim como foi Caim. Ele ofereceu algo que ele quis e não era o que Deus estava pedindo, né? Deus pediu, porque a gente sabe que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então ele foi lá e deu, aos olhos de todos, ele fez o melhor, porque ele deu lá os frutos, né? Hoje, a gente sabendo de muita coisa sobre saúde, sobre uma alimentação saudável, claro que um prato, uma oferta de frutos, né, seria lindo, maravilhoso, mas não era isso que Deus queria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque Deus, ele também é muito detalhista, ele deseja que as coisas sejam feitas de uma maneira... Olha o que Deus falou para Eva. Você pode aproveitar tudo que tem aqui no jardim, das árvores, dos frutos, mas você não vá lá, não faça. E aí, quer dizer, ele está testando, ele está vendo a nossa obediência, o quanto nós o amamos, para confiarmos e obedecermos, porque ele tem o melhor para nós. E aí a gente acaba, né, querendo fazer como Caim, do nosso jeito. E aqui
Noé verdadeiramente seguiu à risca, assim como Elisete estava falando, né? Interessante que ele nem fez um cômodozinho a mais, né? Que nem eu aqui. Ai, fiz uma outra casa aqui em cima para se o meu pai viesse para cá, ele não estava bem de saúde, não ia poder andar, ele ficaria aqui, eu iria já preocupada, apesar de que ele nem veio, nem deu tempo. Então, quer dizer, Noé, ele nem pediu esse cômodozinho extra. Olha, caso alguém decida aí, né, já tem um lugar aqui preparado. Ele fez exatamente como Deus, ele não questionou, né? Então, a gente precisa entender que Deus é Deus e a gente precisa obedecê-lo, né? E aqui ele foi salvo, mais embaixo um pouquinho, né? Novamente o paralelo entre as duas arcas, reafirma sua função redentiva comum. A obediência, né, desse patriarca é, portanto, descrita como parte do plano divino da salvação. Ele foi salvo porque teve fé para fazer o que Deus lhe havia ordenado. E nós precisamos ter fé, confiar, acreditar que Jesus prometeu que vai voltar e ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar. Parece que tudo está fugindo ao controle, parece que ele se esqueceu da gente, parece que isso não vai acontecer, que isso é uma fábula, mas a gente precisa confiar. Isso aqui era terrível na época de Noé. Na época de Noé não havia chovido, como é que ele vai fazer um troço daquele tamanho? Como é que ele faz aqueles compartimentos? Como é que ele faz tudo daquele jeito? Se, né, o povo, como o Alfieres disse muito bem, todo mundo lá fazendo tudo o que queria, o únicozinho lá que era louco, né? Que era um louco na época lá, todo mundo zombava, ria. Imagina o sofrimento que ele passou, né? Será que em nenhum momento, né, ele ficou, caramba, eu estou aqui construindo isso, feito um doido mesmo, mas vamos lá. Né? Alguma coisa, ele era ser humano também, mas ele foi lá. Mesmo que algumas coisas batessem na cabeça dele, algumas coisas viessem ali, ele estava lá construindo aquilo ali, né? Para poder seguir a vontade do Senhor. Ele confiou, teve fé, e a gente precisa seguir esse exemplo, irmãos, que é maravilhoso o que aconteceu. Foi salvo ele e sua família. Ele foi salvo porque teve fé para fazer o que Deus lhe havia ordenado. Ele foi um dos primeiros exemplos da fé que se manifesta na obediência. O único tipo de fé que importa. Olha que importante isso daqui, né? Uma fé que se manifesta na obediência. O único tipo de fé que importa. Em suma, embora Noé tivesse encontrado favor aos olhos do Senhor, foi em resposta a essa graça já concedida a ele que o profeta agiu fiel e obedientemente às ordens divinas. Não é assim que todos nós deveríamos agir? É a pergunta que termina aqui essa lição, né? Fala, Alfieres, quer falar? Não. Sim, não, pode continuar. E aqui, leia 2 Pedro, o finalzinho aqui, olha. Porque apenas a família de Noé foi salva? Que lição aprendemos com a história de Noé a respeito do nosso papel em alertar o mundo sobre juízo? O que o nosso instrutor... que o nosso instrutor deseja falar-nos a respeito dessa mensagem aqui? 2 Pedro 2, de 5 a 9, né? 2 Pedro 2, de 5 a 9, ele diz assim, ó, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa, cada dia, por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos
para o dia do juízo. Então, os únicos que obedeciam à palavra de Deus era Noé e a sua família. Os demais se levantaram contra o Senhor, queriam fazer como na vontade deles, e não conforme o Senhor pede. Devemos levar a mensagem para que todo aquele que se arrepender seja salvo. Amém por isso. Amém, amém. Segunda-feira, o dilúvio, né? Segunda-feira, então, chega aí o dilúvio. O verbo asa, ou asar, fazer, que se refere às ações de Noé, também é uma palavra-chave no relato da criação em Gênesis. Gênesis 1, 7, 16, 25, 26, 31, né? E o capítulo 2, versículo 2. Os atos de obediência de Noé. Essa palavra está aparecendo bastante, obediência, né? De Noé a Deus, são como os atos divinos de criação. O que podemos deduzir dessa ligação é que o dilúvio não tem a ver apenas com o juízo divino sobre a humanidade, mas também com a salvação que Deus nos oferece. E aí vem dizendo aqui a pergunta, né? Que por que a descrição do dilúvio lembra o relato da criação? Que lições aprendemos com os paralelos entre estes dois eventos, né? Muitas expressões são parecidas, né, com o relato da criação, né? Eu vou ler aqui o segundo parágrafo aqui, que fala exatamente, olha, esses ecos dos relatos da criação ajudam a revelar que o Deus que cria é igual ao Deus que destrói, né? A gente às vezes romantiza muitas coisas, né? O pastor Fernando Iglesias fez uma pregação falando sobre isso, que às vezes a gente romantiza muitas histórias da Bíblia, né? E às vezes a gente fala coisas e tal e esquece de outras. E aqui está dizendo, o mesmo Deus que cria é igual ao Deus que destrói. Ele viu que a desobediência, a maldade, o pecado ali, a coisa estava terrível. O mesmo que criou tudo, ele também foi lá e destruiu tudo, porque já não estava dando mais, já não... Imagina que situação. E, gente, o que nos afasta de Deus? O que nos leva para longe de Deus? O pecado, né? O pecado, as coisas, a desobediência, as coisas más que a gente vai fazendo, a gente não vai mais ouvindo a voz de Deus e vai saindo e vai fazendo, e a gente vai se distanciando. Imagina que naquela época as coisas estavam terríveis. Quantos anos já se passaram e o que hoje está acontecendo? Olha quantas coisas terríveis a gente presencia, vê no jornal, fora aquelas que não são divulgadas ou que a gente não tem acesso, mas que Deus vê cada um e cada ato. Imagina quantas coisas terríveis a gente já soube ou a gente fica sabendo, né? E aquelas que a gente não sabe. Imagina. Isso é para a gente, né? O Deus que cria é igual ao Deus que destrói, mas também transmitem a mensagem de esperança. O dilúvio foi projetado para ser uma nova criação, a partir das águas, que leva a uma nova existência, né? Nós também temos essa esperança. Nós também temos a esperança de que também viveremos, né? numa outra terra, né? Onde tudo vai ser renovado, onde não vai existir mais dor, onde não vai mais existir doença, nem morte, nem separação, nem mágoa, nem ofensa, né? Nem a maldade, a injustiça. A gente está também aguardando por esse momento que o Senhor virá e vai nos livrar e vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. E não vai existir mais nada, né? Amém, amém. Quer falar, Félix? Entrou aí dois amigos aí, o Jefferson e o João Vaz, mas de repente as conexões caíram, né? Mas tomara que eles amanhã estejam conosco também, né? Amém. Marcela, da parte aí que você falou, né? Da pergunta aí, né? Que ele pede para ler Gênesis 7 todo ali, né? E ver, Isso, falar, né? todo capítulo. Faz aí a pergunta, né?
nós vemos ali, né, nós vemos expressões muito comuns, né, da criação, porque há palavras, né, na história da criação de Deus, e nós vemos que o nosso Deus, ele é misericordioso, né? Ele é misericordioso para aqueles que são justos, para aqueles que buscam estar na sua presença, buscam andar com Deus a todo tempo, né? Ele não desistiu. A gente vê ali a parte da destruição, mas nós vemos também que ele não desistiu da humanidade. Mesmo o seu ato, né, de destruição transmite uma mensagem de esperança. Por quê? Exato. Os justos serão salvos. Então, qual lado que eu quero ficar? Qual lado que eu quero estar? Essa decisão ela tem que ser tomada hoje, né, Marcelo? Porque nós todos os dias fazemos isso, né? Marcela, adianta um pouquinho, porque nós temos 10 minutos, tá? Já praticamente aqui é o finalzinho, né? Sim. Que diz que o que em nós, né? O que em nós precisa ser destruído para então ser recriado. A última pergunta lá embaixo, que a lição tem para a gente, né? Que fala para a gente ler lá Romanos, né? Romanos 6. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho. Eu consegui, eu estou com ela aberta aqui. Então vai. E aí Está ótimo. Você faz aí a explicação. Romanos 6, de 1 a 6, ele diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. A gente temos uma escolha a fazer, né? A gente tem uma escolha a fazer todos os dias. É fazer aquilo como Noé fez, num momento em que o tempo em que ele vivia, todos faziam o que era mal, ele escolheu fazer o que lhe tinha sido ensinado, o que ele confiava, aquilo que ele tinha fé, ele acreditava. Nós temos esse conhecimento, nós temos essa palavra, nós temos essa esperança. A velha Marcela, né, que pecava, a que era escrava do pecado, decidiu morrer, né, no batismo, né, e para que uma nova ressuscitasse em Cristo. Então, eu todos os dias preciso fazer a escolha de que eu escolhi a Cristo, eu quero obedecer, ainda que tudo que a minha volta diga o contrário, ou que todos estejam fazendo o contrário. Eu preciso fazer como Noé, né? Porque o juízo ele vai vir, né? Nós não vai ser no dilúvio, mas vai ser tudo destruído. O juízo do Senhor vai vir sobre os ímpios, sobre as maldades, sobre as nações que estão aí, que estão, né, não se importando mais com Deus, e a gente precisa fazer essa escolha, estar com Cristo. Amém, amém. Eu botei aqui, né? Eu estava ajeitando as partes aqui. O nosso eu pecador precisa ser destruído para que não mais sejamos escravos do pecado e sejamos nova criatura em Cristo Jesus. A nossa mudança, né? Ela é diária. Eu tenho que as coisas velhas passaram. E aí o que diz? Novidade de vida. A cada dia eu vou sendo modificado, mas não pela minha força, não pelo meu poder, mas sim pelo poder que vem do alto, pois somente Ele é que nos transforma. Amém. Glórias a Deus.
Pois é, O senhor me dá um minuto? sim. Eu estou aqui ouvindo as suas palavras e hoje eu estou sofrendo isso. Porque hoje eu mudei totalmente, mas algumas pessoas acreditam que eu sou o mesmo. Porque todo mundo está achando que eu estou estranho. Porque eu não estou mais atrás daquilo, não estou mais furioso com aquilo, não estou mais ambicioso com aquilo outro. Eu não. Eu não sei o que está acontecendo comigo, mas para mim, tanto faz como tanto fez, na maneira humana que eu estou falando. Eu não tenho mais ambição por nada, quer dizer, eu nunca fui materialista, mas eu sempre corri atrás das coisas, eu sempre pensava em ter as coisas. Eu não estou nem aí para nada mais. O que eu quero é uma coisa: conseguir a salvação. Amém. 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 Crianças, nós estamos aqui com 4 minutos finalizando aqui. Então, a gente já fez, por causa de segunda-feira, né? A gente faz sábado, domingo e segunda, fica mais restrito. Minha querida irmã Elisete, nós temos 4 minutos. Você finaliza a oração para a gente aí? E, Marcela, Pois muito não. obrigado, Marcela, por essa bênção. Amanhã contamos de novo com você. Não vou faltar, meu Fielis, eu não posso faltar mais, não. Já aprontei muito com você, não posso mais, não. Tá bom, Elisete vai orar. Vamos orar. Santíssimo e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, o nosso grande projetista da Arca do Noé, mas também antes, ele já foi o projetista do universo. Nosso Amém. Deus que mantém, nosso Deus que sustenta e cuida de cada um de nós, não deixando faltar muitas vezes nem o grão de feijão. Amém. Ele é Senhor. tão detalhista, como o irmão falou aí, alguém falou, eu vi, sobre o cuidado, em mínimos detalhes, ele está nos cuidando. Amém. Ele sabe o que a gente não sabe do pedido da Maria Raabe. Ele sabe, ele conhece, ele sabe de todas as nossas necessidades. Portanto, verdade. Pai de amor, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado e que tenhamos um espírito inabalável e de gratidão. Amém, Muito Jesus. obrigado por cada família, Pai. Restaura os corações tristes, magoados. Restaura as famílias, Pai. Os filhos, Amém. Pai querido, que necessitamos tanto da Tua ajuda sobre a fé dos nossos filhos. Muito obrigado, Amém. Senhor. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ilumine. Cheguei de uma caminhada, eles já tinham feito culto lá na sala. Graças a Deus por tudo. Eles Amém. também sempre fazem lembrar das minhas lives aqui com vocês e que isto sirva para registrar a nossa vida para a salvação. Como disse o Amém, Zé Roberto, a única coisa que ele quer é a salvação. E é de todos nós. A única coisa que nós queremos é a salvação. Amém. Lembrando também, Pai, de um fato muito impossível para os homens, mas para ti não, daquela esposa, aquela senhora, aquela tua filha, Michele, que deu isquemia e atingiu gangrenando os dedos dos pés. Médico nenhum dá esperança, mas estamos metade do Brasil orando por Michele, que Deus pode muito bem fazer este milagre, esta cirurgia, ressuscitando a ação dos seus dedos, Pai de amor. Assim te oramos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso primogênito por excelência. Amém, e assim seja. Amém. Amém, amém e amém. Crianças, amém, que Deus muito abençoe. obrigado. Amém. Fiquem com Amém. Deus. Tchau, fique com Deus. Boa Deus noite abençoe a todos todos. nós. Deus Boa noite abençoe. também. Amém igualmente. Amém.